Olá, amanhã está no ar e te desejo um ótimo dia. Respire fundo, se ajeite aí em frente à televisão para começar bem esta quarta-feira gelada. Hoje a gente vai falar sobre saúde. A balança deve ser sua aliada e não o contrário. E para te ajudar a cuidar do peso, vamos ao supermercado fazer compras com uma nutricionista. Você vai descobrir o jeito certo de escolher as frutas, laticínios, grãos que não podem ficar fora da sua dieta. Temos também uma boa sugestão de exercício que aquece e ajuda a manter a forma. E que tal pôr a criançada para gastar energia nas férias? Amanhã te mostra como garantir a diversão dos pequenos, faça chuva ou faça sol. 29 de junho de 2011. É amanhã. Bom dia! Amanhã começa essa quarta-feira de olho na saúde. Como está o seu peso? Hoje nós vamos conversar sobre obesidade. Estar acima do peso pode complicar a sua vida, por isso, não descuide. O primeiro passo para evitar o excesso de peso é fácil. Tente não comer aqueles alimentos que têm altos índices de gordura, açúcar e sal. Agora, se o seu caso for mais complicado, não deixe de procurar um médico para fazer esse controle regularmente. O papo é sério. A correria do dia a dia influencia e muito nos hábitos das pessoas. Para muita gente falta tempo para fazer uma atividade física. O único exercício muitas vezes são os passos apressados para se chegar até o trabalho. Além disso, a alimentação é desregrada e rica em açúcar e gordura. O resultado dessa combinação de hábitos preocupa. Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, metade da população adulta brasileira está acima do peso. Desse total, cerca de 45% são mulheres. Até pouco tempo atrás, a Liane fazia parte dessa estatística. Há 1 ano e meio, ela pesava 110 quilos. Foi aqui, na sala 105 da ala de tratamento de obesidade mórbida da Santa Casa de Curitiba, que a vida dela começou a mudar. Liane conta que já tinha tentado de tudo para emagrecer. Os quilos a mais traziam dores nos joelhos e nas articulações e ela precisava tomar medicamentos para controlar a pressão. Depois de fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS, ela perdeu 42 quilos e hoje comemora a qualidade de vida que ganhou. A aparência vai melhorando, a gente começa a poder comprar uma roupa, coisa que antes era impossível, né? Então essas coisas, cruzar as pernas, né? Subir num banquinho para fazer um serviço em casa, brincar com a neta, essas pequenas coisas assim que vão fazendo toda a diferença, né, na vida. 3 fatores indicam que uma pessoa atingiu a obesidade mórbida. O índice de massa corporal acima de 40, que é o resultado da divisão do peso pela altura ao quadrado, a ocorrência de doenças ortopédicas, cardiológicas, endocrinológicas e psicossociais, como a depressão, e o fracasso nos tratamentos para emagrecer. Segundo o médico especialista em cirurgia bariátrica, nesses casos, reduzir o estômago é a melhor opção. Mas o acompanhamento psicológico e nutricional de quem passa pelo procedimento é muito importante. Ele garante que o paciente não volte a engordar, já que as chances disso acontecer chegam a 40%. A obesidade está enraizada em vários fatores. Então, nós descobrimos uma maneira de mexer no tubo digestivo e esse paciente perder peso. E essa perdida de peso que ele tem é uma perda de peso que deve ser sustentável. Através do quê? Através do componente emocional, que é a psicologia, ou psiquiatria, ou nutricional, que é nutricionista e endocrinologista. Então essa equipe de apoio que eles têm no pré-operatório e que eles têm no pós-operatório é importante que eles acompanhem, porque senão há risco de complicações nutricionais, problemas psicológicos e reganho de peso, onde em 30% a 40% podem reganhar peso. Aqui no estúdio a gente fala mais sobre saúde e a balança. Nós recebemos aqui a nutricionista Juliana Trivellini. Bem-vinda, é amanhã, Juliana. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Fique à vontade. Bom dia. Juliana está em forma.
Tá ótima, Vicente, por favor. Tem que, né? A gente viu ali na matéria alguns casos já de obesidade mórbida em que há necessidade de fazer a cirurgia, né? Sim. Tem jeito de não chegar a esse limite? Com certeza, tem jeito. E principalmente isso começa na gestação, né? A mãe, a gestante, ela tem que ter um cuidado muito grande com a alimentação para prevenir uma futura obesidade no bebê, né? E daí depois, principalmente os cuidados na infância também são muito importantes. Porque o que eu mais vejo em consultório são os pais que querem fazer com que os filhos se alimentem bem, só que eles não são exemplos, né? Então, que adianta? Os pais são espelho, né? Os pais são espelho, né? Então, o filho, o pai é o ídolo, né? Então, ele quer fazer a mesma coisa que o pai. Essa questão da obesidade pode começar com a criança bebê, né? Assim, Com a partir do início da alimentação, a mãe quer que a criança seja gordinha, porque gordinha é mais saudável e existe essa cultura. Sim. E acaba dando um pãozinho, acaba dando uma bolachinha e tudo mais. E às vezes esquece da fruta. Com certeza. Porque acha que criança tem que crescer, criança precisa de energia, né? E a mídia tem um apelo muito grande. Energia é açúcar, né? Eu estava até conversando com ela agora há pouco sobre as festinhas de criança, né? As festinhas de criança são com o quê? Tem frutas? Tem salada de frutas numa festinha de criança? Tem brigadeiro, tem bolo, não tem refrigerante, marshmallow, brigadeiro. Mas é que a criança obesa, ela tem uma tendência de se tornar um adulto obeso também, né? Com certeza. E esses comportamentos, eles são instalados na infância. E como eu havia conversado com vocês, é na infância em que há a maior produção de células do tecido adiposo. Então, uma criança obesa, ela tende a ser um adulto obeso. E uma criança obesa que depois estica e fica um adulto magro, depois é muito mais fácil ele ficar mais gordinho do que uma criança que teve a sua infância magra. Até porque a célula da gordura, ela incha e ela diminui, ela não deixa de existir. Ela não deixa de existir. Ela aumenta... Por isso que a pessoa tem o efeito sanfona. Isso mesmo. Ela aumenta muito na sua infância e depois, na vida adulta, ela tende mais a aumentar ou diminuir, só que ela se mantém. A gente viu, Juliana, na matéria aquele cálculo, mas ele é meio complicado de fazer, melhor ir ao médico mesmo para ter certeza, né? O IMC claro, é um parâmetro, né, para você ver se você está eutrófico, normal, né, ou obeso, ou com sobrepeso. Mas muitas vezes eu atendo em consultório mais adultos, né, que tem uma quantidade de massa muscular grande. E massa muscular pesa mais do que a gordura, né? Então, esse cálculo é um parâmetro para você ver se você está equilibrado ou não, se você está com sobrepeso ou não. Mas existem outros parâmetros, como a relação cintura-quadril, como a porcentagem de gordura corporal, que a gente faz com o plicômetro, né, ou com a bioimpedância, que faz uma avaliação mais criteriosa. E até a avaliação nutricional, né? Quando você... a obesidade, é muito importante a gente destacar o cuidado, mas existem vários pacientes que são magrinhos, que são crianças e que têm um comportamento alimentar extremamente errado. Né? E que é melhor a gente tratar com a prevenção do que já um paciente já com obesidade instalada. A gente não precisa ser criança para aprender a comer, a gente pode ser precisa. adulto e comer certo. Quer dizer, quem não come fruta, legume, grãos todo dia, está comendo errado. Com certeza, porque, que nem eu falei, é nesses alimentos que tem uma série de nutrientes que vão fazer com que a gente se desenvolva corretamente. E se a gente não consome esses alimentos, como que o nosso organismo vai funcionar corretamente? Né? Nosso organismo vai começar a pifar. Né? Então, assim, a gente começa ou a acumular gordura, ou a ficar cada vez mais doente, ou a começar a ter algum problema cardiovascular, diabetes, e vem as consequências, né? A obesidade, ela tem muitas coisas ruins juntas, né? Não só diabetes, pressão alta. Hoje em dia, existem muitas crianças que já estão com pressão alta, né? Eu tenho um paciente com 11 anos que ele já está com esteatose hepática. Esteatose hepática é gordura no fígado. Ou seja, quando a gente começa a consumir muito açúcar, né, ou muito carboidrato, aliado a um consumo muito de gordura, que é comum. Hoje em dia a nossa alimentação é baseada no quê? É baseada em refrigerante, bolachas,
produtos industrializados, né? Os snacks, as pizzas. Né? E quando a gente começa a consumir muita gordura e muito carboidrato, a gente começa a acumular na região, principalmente na região visceral, e daí embaixo da região visceral tem os órgãos, né? Então a gente acumula, não tem espaço, vai para os órgãos, daí vai para o fígado, né? E daí a gordura acumulada no fígado é chamada esteatose hepática. Isso é muito sério. Geralmente acontece em algumas pessoas que têm de 40, 50 anos para cima. Agora, uma criança de 10, 11 anos, isso é extremamente... Quer dizer, o jeito é sempre consultar um nutricionista também, não é só o médico, né? Juliana, vamos passar essas dicas, então, para a gente finalizar nossa entrevista em alto astral, para que as pessoas se sintam bem em casa. Enquanto isso, a gente vai deixar teu telefone e teu e-mail de contato na tela na entrevista, tá? Então, a principal dica é se hidratar bastante, né? Tomar bastante água, privilegiar o consumo dos alimentos integrais, né? Comeu aquele pãozinho francês, prefira o integral, não tem tanta diferença. A pizza também tem a integral, né? Você já vai adicionando um pouquinho mais de nutrientes e dando mais saciedade para o teu organismo, né? Tente colocar um pouquinho mais das frutas, o ideal são 3 a 5, mas se você não consegue, consuma 1, 2 ao dia, né? Coloque agora no inverno, é mais difícil consumir frutas, então aqueça as frutas, coloque a banana no micro-ondas, né? Procure alternativas para melhorar a qualidade da tua alimentação, alinhar-se em cima da comida, né? Agora privilegie as sopas com os legumes, porque é mais difícil consumir os folhosos mesmo, né? Mas tente colocar esses nutrientes no seu dia a dia dessa forma. Fazer alguma atividade física, procurar alguma coisa que te dê prazer, né? Veja se gosta de spinning, se gosta de corrida, se gosta de ir no parque, né? Aqui em Curitiba tem parques maravilhosos pra gente, né? Pegar um pouquinho de vitamina D, porque também é difícil, né? Aqui em Curitiba por causa do sol, né? Mas procurar algo que nos dê prazer, porque a gente vive numa vida estressada, numa vida agitada, que não tem tempo para nada, né? Então é importante a gente ter prazer nas coisas. Né? E prazer na comida não precisa ser necessariamente um fast food, não né? precisa ser necessariamente um fast food e comer compulsivamente. Né? É verdade. Obrigada, Juliana, pela tua entrevista. Juliana Trevilini, nutricionista que esteve aqui no É Manhã. E no próximo bloco a gente te mostra como é fácil fazer boas escolhas para a sua vida e para a vida de quem você ama. Enquanto isso, não saia daí. Aproveite para ver como fica a previsão do tempo para hoje. Em Curitiba, máxima de 16, mínima de 5 graus. Paranaguá, máxima de 19, mínima de 12 graus. Londrina, máxima de 20, mínima de 8 graus. Maringá, máxima de 19, mínima de 13 graus. Cascavel, máxima de 17, mínima de 8 graus. Foz do Iguaçu, máxima de 18, mínima de 8 graus. Ponta Grossa, máxima de 17, mínima de 4 graus. Guarapuava, máxima de 13, mínima de 6 graus.